Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de Marcos. Capítulo 7, 8 e 9. Capítulo 7, nós temos aqui Jesus e a tradição judaica. É muito interessante porque Marcos está escrevendo para os romanos, mas ele vai falar aqui um pouco dessa tradição judaica. Nós vamos ver Jesus confrontando os fariseus e a tradição. Verso 1 até o verso de número 23. Jesus é confrontado primeiramente pelos religiosos, pelos fariseus e escribas, sobre o fato dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos. Então a gente vê um apego a uma tradição muito grande, e o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos é violar a tradição ali dos anciões. E aí Jesus responde que eles negligenciaram os mandamentos de Deus em favor de tradições humanas. E aí ele vai citar aqui Isaías capítulo 29, verso 13. A função desses religiosos, ela é muito importante na vida de Jesus. A gente vê esse embate, mas é nesses embates que Jesus vai trazendo um ensino mais profundo, mostrando que eles tiveram o foco muito mais na religião, nos atos religiosos, do que propriamente nas escrituras. E aí Jesus ensina que a verdadeira impureza não vem de fora, mas ela vem do coração humano. Então, a verdadeira impureza não está naquilo que entra, mas naquilo que sai. Aqui nós devemos avaliar que tradições, elas são importantes, desde que eu e você não venhamos nos tornar escravos delas ou colocar a tradição acima da palavra de Deus. Essa palavra que eu e você estamos lendo. A tradição não pode estar acima da vontade de Deus. A tradição não pode contradizer as escrituras sagradas. A tradição não pode contradizer o ensino bíblico, de maneira alguma. Aqui, sempre nos confrontos com os religiosos, vamos ver Jesus expondo a hipocrisia de um coração que segue a tradição enquanto se afasta de Deus. Toma muito cuidado. Eu gosto de ensinar sobre isso. Podemos estar todo domingo frequentando os cultos e mesmo assim muito longe de Deus. Quando continuamos o capítulo 7, verso 24 até o verso 30, vamos ver a fé da mulher Ciro Fenício. E aqui nós temos um exemplo de fé, um exemplo de insistência. Guarde isso quando você ler essa parte. Eu tenho fé, então essa fé precisa levar você a insistir, a bater, 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 até que a porta se abra. Jesus agora ele se retira para a região de Tiro e Sidom, e ele vai ser abordado por uma mulher Ciro-fenícia, e ela vai implorar pela libertação da sua filha. E Jesus vai testar a fé dessa mulher, e ela vai responder com humildade e persistência. E aí Jesus vai se admirar da sua fé e vai conceder a cura da sua filha. Ao ler o relato aqui da mulher Ciro-fenícia, guarde isso no seu coração. Essa insistência com humildade, com fé, com persistência, nos leva ao nosso milagre. Quantos milagres eu e você poderíamos ter vivido se tivéssemos insistido mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Saiba que a fé que vence barreiras e preconceitos, ela é recompensada pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo. Verso 31 ao verso 37, nós temos a cura de um surdo e mudo. Jesus vai voltar para a região de Decápolis. Essa região de Decápolis era um local que tinha 10 cidades. Essas cidades foram muito, mas muito influenciadas pela cultura helenista, cultura grega. Essa cultura chega nessa região por causa do avanço do Império Grego no período de Alexandre o Grande. E agora, com o Império Romano, essa cultura continua a ser disseminada em todo o Império Romano. E aqui ele encontra um homem surdo e mudo. Surdo e mudo. E Jesus vai
tocar esse homem e vai declarar efatá, que significa abre-se. Seus ouvidos são abertos e ele começa a falar claramente. E isso vai fazer com que a multidão que está presente vai admirar com o poder de Jesus. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo que Jesus está nos chamando para vivermos essa realidade do seu poder. Jesus não apenas ele cura fisicamente, mas também restaura a nossa capacidade de ouvir e falar espiritualmente. Eu gosto muito dessa palavra efatá, porque ela traz uma realidade, não só do natural, mas também do espiritual. Essa é a minha oração, efatá. Que seus ouvidos se abram para a realidade espiritual, para que você possa ouvir o que os céus estão falando nesse tempo. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, nós vamos ver aqui a segunda multiplicação dos pães. Do verso 1 ao verso 10, já vimos a primeira multiplicação dos pães. Aqui Jesus alimenta uma multidão de 4.000 pessoas, com 7 pães e alguns peixes. E após o milagre, ele e seus discípulos vão partir de barco para outra região. O que vemos aqui nessa segunda multiplicação, assim como na primeira, não esqueça isso, Jesus é o nosso provedor. Ele cuida das nossas necessidades, seja elas físicas e espirituais. Não olhe para Jesus, não olhe para Deus como alguém que vai cuidar apenas do espiritual. Ele cuida também do físico. E o chamado de Deus é que eu e você possamos confiar em Cristo Jesus. Quando chegamos ao verso 11 até o verso 21, verso 11 ao verso 21, nós vamos ver aqui os fariseus pedindo a Jesus um sinal e Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus vão pedir um sinal do céu, Jesus vai se recusar a dar esse sinal e vai frustrar os fariseus. Por quê? Porque eles desejam esse sinal, né? E Jesus diz no verso de número 12, no finalzinho: eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para outro lado. Pastor, mas Jesus não poderia ter dado sinal? Sim. Os milagres que Jesus fez já eram, sim, sinais, apontavam para o Velho Testamento, mostrando quem ele era. Mas Jesus não está aqui para se exibir. Eu gosto muito desse texto, porque eu creio que ele fala muito ao nosso coração. Eu e você não precisamos ficar dando sinal algum para provar quem nós somos. Não precisamos. Aprenda isso com Jesus. Verso 22. Tem o verso 14 antes de chegar ao verso 22. Verso 14 até o verso 21. Nós temos aqui o fermento dos fariseus e de Herodes. Então Jesus vai falar do fermento dos fariseus. Okay? Quando ele fala do fermento dos fariseus e de Herodes, ele vai se referir ao ensino deles e à hipocrisia deles. Ensino e hipocrisia. Os discípulos, no entanto, não compreenderam totalmente. Mas Jesus vai explicar. É muito interessante eu te falar sobre isso. Jesus ensinava e muitas vezes os discípulos não entendiam, mas Jesus chamava eles em particular e explicava para eles os detalhes, algo que Jesus, na sua grande maioria das vezes, não fazia com a multidão. Então aqui nós temos o fermento dos fariseus e de Herodes, que é o ensino errado deles e a hipocrisia deles. Verso 22 agora ao verso 30, Jesus vai curar o cego ali de Betsaida e vamos ter aqui a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Jesus cura o cego de Betsaida, mas a cura ocorre em 2 etapas. Isso é muito interessante de te explicar. Por que 2 etapas? Aqui vai simbolizar que a visão espiritual ela é gradual. Os discípulos estavam adquirindo essa visão à medida que caminham com Jesus. Isso também é a mesma realidade para mim e para você. À medida que nós vamos caminhando, eu creio que essa leitura bíblica tem aberto muito os seus olhos. Mas há muito mais para se abrir.
E à medida que você persevera nessa caminhada de leitura, como nós estamos fazendo aqui, seus olhos vão se abrindo ainda mais, ainda mais, e ainda mais, e ainda mais. E no futuro você vai conhecer ainda mais da Bíblia do que eu conheço. Eu declaro isso sobre a sua vida. E vamos ver que, em seguida, nós temos a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Jesus vai perguntar o que o povo diz que ele é. Os discípulos vão dizer, olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que são dos profetas. E Jesus vai perguntar, e vocês? Quem diz que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo. E aí Jesus advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Quando você lê no Evangelho de Mateus, ou em Lucas, muito mais em Mateus capítulo 16, verso 13 e 20, você vai ver que esse relato ele tem mais detalhes do que aqui no Evangelho de Marcos. Verso 31 ao 38, nós temos aqui Jesus falando sobre a sua morte e também sobre a sua ressurreição. E Jesus chamando os discípulos a um compromisso. Aqui Jesus começa a falar abertamente sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Pastor, porque Jesus não falou no começo? Como eu disse para você, os olhos dos discípulos estão se abrindo e Jesus já está caminhando, está mais próximo aqui da cruz do Calvário, onde ele vai morrer, onde ele vai entregar sua vida, e aí ele começa a falar agora de forma mais clara, mais clara. E é aqui, nesse momento, que Pedro vai tentar dissuadi-lo, e Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque Isaías vai dizer assim, ao Pai agradou moê-lo. Agradou a Deus moê-lo, ele está falando de Jesus, ou seja, da morte da cruz, desse sofrimento. Mas por que agradou a Deus? Porque sem a cruz não haveria salvação, redenção para mim e para você. Pedro tenta dissuadir Jesus a não ir na cruz. Se Pedro tivesse sucesso, eu e você estaríamos condenados. Por isso que Jesus vai repreendê-lo. E então ele ensina que seguir a Cristo vai envolver a negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então nós temos aqui esse discurso de Jesus que é um discurso forte. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso fazer isso. Verso 34, deixa eu ler o verso 34. Então ele chamou a multidão de discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, esse é o caminho de todo discípulo de Cristo. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 é um capítulo muito interessante, que nós temos aqui no capítulo 9, e aí deixa eu falar com você. Nós temos aqui a transfiguração, Jesus no monte da transfiguração. Quando eu fui a Israel, pude ver aonde é esse monte da transfiguração. Se um dia você for conosco, podemos te mostrar onde foi esse monte. Jesus sobe ao monte da transfiguração, levando apenas 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Esses 3 discípulos estiveram nos momentos mais importantes do ministério de Jesus. E ali no monte, Jesus vai transfigurar diante deles. Suas vestes vão brilhar intensamente e vai aparecer Moisés, simbolizando a lei, e Elias, simbolizando os profetas. E nesse momento, pela segunda vez, porque a primeira vez foi lá no batismo, pela segunda vez, nós temos a voz de Deus. E Deus vai dizer, este é o meu filho amado. Deus já tinha declarado isso no batismo. E aqui ele acrescenta mais. Ele diz, este é o meu filho amado. E aí ele diz assim, a ele ouvi. Após essa visão, Jesus vai descer do monte e Jesus começa a falar sobre a sua ressurreição. Quando Jesus desce do monte, nós temos o verso 14 até o verso 32, a cura de um menino endemoniado. Os discípulos ficaram, um pai leva o menino endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar esses demônios, Jesus vai chegar e Jesus vai expulsar esse demônio, e Jesus vai chamar a atenção, aqui no verso 19, ele vai dizer, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Você percebe que Jesus já está falando e apontando para a sua morte, então ele está chamando a atenção dos discípulos, olha, eu não vou estar aqui sempre. Os discípulos vão perguntar por que eles não conseguiram expulsar esse demônio, e Jesus vai dizer, essa casta, ela só sai com jejum e oração.
Então temos sim esse momento da cura e da libertação, né, desse menino. Vamos chegar aqui no verso 33, que é o momento onde os discípulos começam a perguntar, olha, e chegando a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então você vê Jesus no monte se transfigurando, Jesus expulsando aquele demônio, e a preocupação dos discípulos é quem era o maior. Quem era o maior? Jesus vai aqui, mais uma vez, ensinar os seus discípulos, né? Ele está dizendo que o maior é aquele que serve, maior é o servo de todos. Jesus vai falar aqui novamente sobre a sua morte, nós vamos ver isso no capítulo 9, antes de terminar. Verso 18. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônio em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um de nós. Jesus ele vai ensinar, quem não é contra nós é por nós. Você percebe que os discípulos ainda estão naquele momento de exclusividade, ou seja, é só nós. Essa nunca foi a visão de Jesus. Nunca foi a visão de Jesus. Quando estamos aqui no verso 38 até o verso 41, Jesus está ensinando isso. Quem não é contra nós é por nós. Quando chegamos aqui no verso de número 42 até o verso 50, terminando esse capítulo, né? Olha o que diz, verso 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Então Jesus fala daqueles que são uma pedra de tropeço, que se torna escândalo para as pessoas. Isso é muito sério, muito sério. O escândalo, ou quem fizer isso com um dos seus pequeninos. Jesus chama a atenção para cuidado desses pequeninos. E aí Jesus, ele está trazendo aos discípulos esse entendimento. O entendimento que devemos tomar cuidados, muito cuidado. Nós devemos ser exemplos e devemos cuidar para que as nossas ações nunca prejudiquem esses pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aqueles que são mais vulneráveis na fé. Se você já é maduro, então tome cuidado para você não escandalizar aqueles que são vulneráveis ainda na sua fé. Terminamos o capítulo 9. Eu quero te abençoar. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler aqui juntos mais 3 capítulos do Evangelho de Marcos. Deus te abençoe.